SCP-553 é uma colônia de aproximadamente 140 mil organismos com asas que se assemelham superficialmente a borboletas. Eles possuem uma bioquímica baseada em silício e são compostos principalmente dos compostos de cálcio e silicato. O corpo de um membro da espécie é formado principalmente de calcita, com alguns dos órgãos internos compostos de um material semelhante ao quartzo com propriedades piezoelétricas. Esta impureza de silicato adiciona rigidez à criatura, dando-lhe uma classificação de 3,5 a 4,5 na escala de dureza de Mohs. Embora continuem a crescer ao longo de sua vida útil observada, a taxa de crescimento diminui consideravelmente depois de entrarem no estágio adulto. A envergadura média observada de um adulto é de 2,3 centímetros. O ciclo de vida é notável na medida em que parece mais relacionado ao crescimento de cristais do que o crescimento biológico padrão. A criatura começa como uma semente de cristal, em vez de um ovo. As instâncias adultas de SCP-553 depositam-nos em estalactites e eclodem aproximadamente 12 dias depois. O estágio larval aparece como antodites e filtra os minerais da estalactite usando um ácido fraco. Eles se movem de forma extremamente lenta, aproximadamente 5 centímetros por dia, e deixam rastros distintos atrás deles à medida que progridem. Esses rastros podem ser usados para discriminar entre antodites genuínos e SCP-553. O estágio larval dura por aproximadamente 70 dias, quando fica estacionário e começa a crescer suas asas durante a transição do estágio larval para o estágio adulto. As asas de uma instância de SCP-553 crescem rapidamente, tornando-se completamente formadas em menos de 9 horas, momento em que o adulto se separará da estalactite. Através de um processo desconhecido, SCP-553 mantém uma população relativamente estável, com ovos sendo colocados apenas quando um adulto morre. A população transplantada para contenção se estabilizou em aproximadamente 137 membros. Os membros de SCP-553 baseiam-se principalmente em uma forma de ecolocalização para detectar sua área circundante. Eles fazem isso criando uma variedade de tons ultra-altos através de ruídos e do agrupamento das pernas, e parecem usar suas asas como uma matriz móvel para detectar o som refletido. Além disso, eles parecem ter uma variedade de quimiosensores em suas pernas, permitindo-lhes determinar a composição mineral das superfícies em que pousam. Instâncias adultas de SCP-553 alimentam-se principalmente por fungos e líquenes das cavernas e, em menor extensão, pela filtração de minerais das estalagmites usando um óxido similar usado pelo estágio larval. Quando qualquer instância adulta de SCP-553 sofre danos significativos, produz uma frequência de sonar única que alerta todos os outros SCP-553 adultos próximos para a presença de perigo. Os adultos irão enxamear a fonte de perigo e atacá-lo, tentando cortá-lo com suas asas. As asas dos membros SCP-553 têm uma espessura média de 5 mm, onde se ligam ao corpo e se anexam rapidamente para qualquer espessura média de 0,05 mm com bordas cortantes e biseladas. Em testes com SCP-553, lacerações individuais de até 1 cm foram medidas. No entanto, lacerações mais profundas geralmente resultam em alguma parte da estrutura da asa de SCP-553 quebrando na ferida infligida. Esses fragmentos tipicamente continuam a fraturar na ferida devido a estresses mecânicos. O fluido circulatório de SCP-553 reage com a maioria dos tecidos à base de carbono de forma necrosante, resultando em infecções pós-traumáticas significativas. Grande parte dos 140 mil organismos foram encontrados em uma caverna na China, que atualmente abriga grande parte da espécie e está sob observação por membros da fundação locais. 125 instâncias de SCP-553 foram transportadas para a área, 37 para observação e experimentação. Elas são mantidas em uma sala com paredes de aço de 8 metros por 17 metros por 5 metros, cujo interior replica as condições em seu sistema de cavernas de origem.
A flora e a fauna das cavernas nativas devem ser mantidas em quantidades suficientes para fornecer as necessidades nutricionais adequadas de SCP-553. Múltiplas câmeras de infravermelho e visão noturna foram instaladas para fornecer cobertura total do interior, bem como inúmeros sensores acústicos para